A nossa equipe do É Nóis na Europa está em Madrid, capital da Espanha, em frente ao majestoso Teatro Real, construído em 1850, da gestão do meu xará, o rei Fernando VII. Só que ele não conseguiu construir tudo e aí quem terminou foi a rainha Isabel II, que inclusive o local aqui, a praça, leva o nome dela, tem uma estátua em homenagem, justa homenagem a ela. É Nós na Europa, estamos em Madrid. Turistas e a própria população gosta de vir aqui à Estação Real, tirar fotografias, bater papo, conhecer de perto. Mas interessante é que encontraram aqui uma passagem diretamente lá da Casa Real, do Palácio Real, direto para o Teatro Real, que fica aqui ao lado. Então o rei saía pelo subterrâneo, aqui por essa passagem, e sentava na primeira fila para assistir às peças teatrais, sem precisar vir de carruagem e nem entrar aqui pela porta da frente do Teatro Real. Então é interessante essas passagens e essas coisas, né, muitas vezes obscuras, nos túneis da vida aqui em Madrid. Vale a pena conferir e vir tirar sua foto aqui na Estação Real. Eu já terei a minha. Então, o teatro tem capacidade para 1.950 pessoas e peças de teatro, óperas, tudo é adaptado aqui. É um negócio assim de outro mundo, principalmente para aqueles que vêm conhecer aqui o majestoso Teatro Real na Espanha. O Bernabéu já foi palco de muitas festas de título. Uma das mais marcantes aconteceu em 2022, quando o Real conquistou sua 14ª Champions League, diante de uma torcida em êxtase. Estou aqui com uma das luvas em que o Casillas jogou aqui durante anos. O interessante aqui é que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Aqui fui contar, só tem 4. É que ele teve um problema em uma das temporadas e teve que juntar esses 2 dedos, esses 2 aqui, ó. Ele jogou muito tempo com apenas 4 dedos nas suas luvas. Valeu, Casillas, grande goleiro, grande guardião. Iker Casillas é um ícone do Real Madrid. O goleiro espanhol jogou no clube de 1999 a 2015 e é um dos que mais vestiram a camisa merengue. Após uma lesão séria na mão, passou a usar luvas adaptadas com os dedos juntos. Uma marca registrada do ídolo que venceu tudo pelo clube. Momentos, histórias e curiosidades que só o Bernabéu guarda. Segue o É Nós na Europa e continua essa viagem com a gente. 1790 era construída esta ponte. Anos depois, exatamente 19 anos, os franceses resolvem invadir este município e tomar conta de Portugal. Acontece que um homem valente chamado Silveira, que depois virou o Conde Amarante, que depois a cidade levou o seu nome, lutou bravamente. Foram 14 dias de luta e os franceses não atravessaram de lá para cá. Isso mostra a bravura e a coragem que tem esse povo aqui de Amarante. Povo forte, esse povo que lutou bravamente para que os franceses não chegassem aqui e nem destruíssem a ponte. Muitos perderam a cabeça deles e jogaram aí dentro do rio, mas eles não invadiram os torrões aqui de Amarante. Os moradores, confiando aí também em São Gonçalo, claro, que levaram e mantiveram essa fé. Então tá aí essa história brilhante, um orgulho para o povo de Portugal em saber de que bravamente essa gente lutou, e isso aqui tem sido importantíssimo para o crescimento, desenvolvimento, para a parte turística de Amarante. Venha conhecer, vale a pena se deliciar aqui de uma boa culinária e de uma boa doceria. Você pode não acreditar, estamos na região norte de Portugal. Os distritos de Bragança, Vila Real, tradicionalmente no período de verão, a temperatura varia entre 38 e 42 graus. Para amenizar esta alta temperatura, é comum nas praças em Portugal ter espelho d'água, fontes, córregos. Vamos dar um giro em toda Portugal e conhecer de perto o que traz esse clima gostoso nas praças.
Em Vila Real, praças com fontes e espelhos d'água são muito mais do que apenas elementos decorativos. Elas são pontos de encontro vitais para as famílias, oferecendo um refúgio refrescante nos dias quentes. Alguns exemplos notáveis em Portugal incluem Jardim do Príncipe Real, em Lisboa, possui um lago e o reservatório da Patriarcal, que faz parte do Museu da Água. Praça das Comunidades, em Faro, reabilitada com 3 fontes para dinamizar o espaço urbano. E por último, em Porto, tem a Fonte dos Leões, uma fonte histórica e arquitetonicamente rica na Praça de Gomes Teixeira. As crianças adoram interagir com a água, encontrando alegria e diversão. Para os idosos, esses locais proporcionam tranquilidade e bem-estar. Inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe. O Templo do Futebol Europeu, ícone da história do esporte mundial. Este é o Estádio Santiago Bernabéu. É nós na Europa estar em Madrid, em frente ao estádio Santiago Bernabéu, inaugurado em 1947. O Brasil já jogou várias vezes aqui na Espanha. Esse estádio é palco de grandes decisões. Nós vamos fazer um tour agora no estádio e você vai conhecer esse estádio que tem capacidade para mais de 80 mil pessoas. Acompanhe conosco. Inaugurado em 14 de dezembro de 1947, o Bernabéu é o lar do Real Madrid, fundado em 1902. Desde então, o clube construiu uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol. 2, 3. Estamos já dentro do estádio Santiago Bernabéu e vamos fazer uma tour aqui, conhecer de perto um dos maiores estádios do mundo. Aqui logo no início tem uma galeria de fotos dos campeões, principalmente o Real Madrid, já que esse estádio pertence ao Real Madrid. Quem chega aqui já vai observando e conhecendo os títulos dos grandes campeonatos conquistados pelo Real Madrid. Mais de 30 finais importantes já foram disputadas aqui, incluindo Copa do Mundo, Eurocopa e Champions League. Um verdadeiro palco de decisões. Aí está! Vamos, Cristiano! Vamos, Cristiano! E isso é só o começo. Já segue o É Nós na Europa para acompanhar esse tour completo aqui no Bernabéu. Madrid respira cultura e a música está no centro da cidade. Você vai acompanhar tudo aqui no É Nós na Europa, se deleitando com os artistas anônimos que vêm para as ruas para mostrar a sua arte. Vamos ouvir. Aqui em Madrid são 13 horas, no Brasil 8 horas da manhã. E a música está colorindo o ambiente. E a música também tem cor. Basta você imaginar o local. Você sabia que o maior palácio da Europa guarda tesouros que vão de obras de Goya a armaduras históricas? O palácio também exibe coleções valiosas de arte com obras de Goya e Velázquez, além de objetos preciosos como os violinos Stradivarius da coleção real. Do lado de fora, os visitantes apreciam a arquitetura imponente e os belos jardins de Sabatini e do Campo del Moro, que remontam à Idade Média. A história do palácio está ligada a diversas reformas e ampliações feitas por diferentes monarcas. Filipe V foi quem ordenou a construção do novo palácio, mas foi Carlos III quem o habitou pela primeira vez. Ele contratou o arquiteto Francesco Sabatini para ampliar o palácio. A ele que se deve a construção da grande escadaria e dos jardins de Sabatini, que ficam no lado norte, perto da Catedral de Almudena.
Ao longo do tempo, o lado oeste do palácio manteve sua importância e hoje a visita a essa parte do palácio revela espaços como a Real Armaria, com uma das coleções mais importantes de armaduras e armas da Europa. A ala oeste também abriga os aposentos da rainha, que foram remodelados durante o reinado de Filipe III. O Palácio Real continua sendo a residência oficial e é usado para cerimônias e atos de Estado. Esse é só um pedacinho do que vimos aqui. Quer explorar o Palácio Real por dentro e descobrir mais curiosidades da Europa? Então se inscreva no É Nós na Europa e viaje com a gente. A equipe É Nós na Europa veio até Madrid, na Espanha, conhecer um pouco da obra de Miguel de Cervantes. Estamos aqui diante da casa onde ele viveu os últimos dias com a família. Esta obra, Dom Quixote de la Mancha, na minha idade de juventude, eu consegui ler 2 vezes o livro dele editado no Brasil. Acontece que lá tinha 680 páginas. Aqui eu encontrei a parte 1 e a parte 2. Por que a parte 1? Essa parte 1 foi editada em 1605. Depois de 10 anos, ele editou a segunda parte de Dom Quixote de la Mancha. Lá no Brasil, eles juntaram. As 2 obras são 1.334 páginas. Vale a pena ler, se você não leu ainda, Dom Quixote de la Mancha, um dos maiores escritores da Europa, principalmente na Espanha. Aqui ele viveu os últimos dias. Faleceu no dia 22 de abril de 1616. Vamos conhecer a história desse escritor desde o seu nascimento. Miguel de Cervantes Saavedra, um dos maiores nomes da literatura espanhola e mundial. Ele nasceu em Alcalá de Henares, na Espanha, em 29 de setembro de 1547. Sua obra mais célebre, Dom Quixote de la Mancha, foi publicada em 2 partes distintas. A primeira parte de Dom Quixote foi lançada em 1605, intitulada O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha. A segunda parte foi publicada 10 anos depois, em 1615, com o título A Segunda Parte do Engenhoso Cavaleiro Dom Quixote de la Mancha. A obra é considerada o primeiro romance moderno e uma sátira aos romances de cavalaria que eram populares na época, explorando o contraste entre o idealismo do protagonista e a realidade. A construção do Palácio Real de Madrid, na Espanha, começou no século XVIII, no local de uma antiga fortaleza moura que havia sido destruída por um incêndio. Você já imaginou aqui em Madrid conhecendo o maior palácio da Europa? Aqui, o Palácio Real, onde mora a família real. A gente vai mostrar em detalhes, em mínimos detalhes, toda essa história, toda essa estrutura do maior palácio da Europa. Isso você só acompanha no nosso É Nós na Europa. A visita ao Palácio Real de Madrid, habitado pelo rei da Espanha, Filipe VI, e a rainha Letícia. É uma verdadeira viagem pela história da realeza espanhola. A equipe no É Nós na Europa mostra o seu interior. Você pode ver uma série de salões e cômodos luxuosamente decorados, incluindo a majestosa Sala do Trono, com seu teto pintado por Tiepolo, e a sala de jantar de gala, usada para grandes banquetes. Além das salas de estado, é possível visitar a Capela Real, a Farmácia Real e a Cozinha Real, que mostram diferentes aspectos da vida na corte. O palácio também exibe coleções valiosas de arte com obras de Goya e Velázquez, além de objetos preciosos como os violinos Stradivarius da coleção real. Do lado de fora, os visitantes apreciam a arquitetura imponente e os belos jardins de Sabatini e do Campo del Moro, que remontam à Idade Média. A história do palácio está ligada a diversas reformas e ampliações feitas por diferentes monarcas. Filipe V foi quem ordenou a construção do novo palácio, mas foi Carlos III quem o habitou pela primeira vez. Ele contratou o arquiteto Francesco. Chegando aqui em Amarantos, você vai se deliciar aqui na Confeitaria da Ponte. Esses doces, feitos de massa simples e muitas vezes decorados de forma colorida, são trocados entre os participantes como um gesto de amizade, sorte e, para alguns, um pedido de casamento ou um voto de fertilidade. A tradição remonta a tempos antigos e está ligada ao culto a São Gonçalo, atraindo curiosos e mantendo viva uma das mais singulares tradições populares de Portugal. Gente, olha o tamanho do tomate aqui, quase 1 quilo.
Abacaxi aqui, tudo gigante, então uns 2 quilos. Quando se pensa ou fala em feira livre, imagina-se logo aquelas cidades pequenininhas em que a feira não acontece semanalmente. Em Portugal, um dos maiores países da Europa, as cidades têm a tradição da feira livre. Eu estou em Espinho. Aqui se vende de tudo. Toda segunda-feira você encontra produto, inclusive vindo da Europa e também do Brasil. Vamos dar um giro e conhecer a história do que se vende e do que se compra em Espinho na feira livre. Quase nem meio quilo, viu? Gente, olha o tamanho do tomate aqui. Quase 1 quilo. Acho que dá mais de 1 quilo. Um tomate.